se abaixa, e já a tarde vem entrando. Peço-te que aqui passes a noite, eis que já o dia vai acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. E amanhã de madrugada, levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Então, estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora, e retiremos-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém, disse-lhe seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais o seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que é cidade de Benjamim. Retiraram-se para lá, para entrarem e passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu este passageiro na praça da cidade, e disse o velho: para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: passamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou. Porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim e para a tua serva, e para o moço que vem os teus servos, com teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. E trouxe-o à sua casa e deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhe: não, irmão meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa. Não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora. Humilhai-as, e elas o fazei, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe tirou para fora, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te e vamos-nos. Porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem, e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, pegou na sua concubina
e a despedaçou com seus ossos em 12 partes e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai. Glória ao nome de Jesus. Oremos ao Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, meu Pai, nós te pedimos discernimento e sabedoria, meu Pai, para ministrar a Tua palavra, porque sozinhos, meu Deus, não somos capazes de ministrar a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos neste momento, em nome do Senhor, dando inspiração ao pregador, dando inspiração ao Teu servo, Senhor, e que a Tua palavra ela venha produzir, Senhor, nos corações o fruto para a qual ela está sendo mandada, em nome do Senhor. Glória a Deus, podeis sentar. Muito bem. Aqui, essa passagem do livro de Juízes, né, muitos têm ela como a passagem, a leitura mais assombrosa que existe, né? É algo macabro que fizeram aqui, né? Ao pegar essa concubina e despedaçar ela em 12 pedaços e depois distribuir entre as tribos de Israel. Então é uma ação macabra, né? A grande pergunta é: por que isso foi escrito na Bíblia? Por que Deus ele fez questão de deixar escrito algo tão macabro, né? Porque a palavra de Deus, amado, e por isso nós amamos a palavra de Deus, porque quando a gente lê uma leitura dessa aqui, a gente vê que a palavra de Deus ela não esconde o que é a natureza humana. Ela não esconde os pecados ou o pecado da pessoa. E ainda que esta pessoa seja uma pessoa, por exemplo, como Davi, ela não vai esconder. O que ele fez foi contado, né? Por que Deus ele se importa com isso, amado? Deus se importa com isso porque com isso também nós aprendemos, né? Porque nós precisamos aprender também com os erros dos outros. Então, por isso Deus deixou escrito essas coisas, né? Então, a gente vê que Deus ele não esconde o pecado de ninguém. Deus ele não é conivente com o pecado de ninguém. Aqui é uma nação escolhida por ele, mas quando ela faz algo errado, ela é punida pelo próprio Deus que a escolheu. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, né? Então tem muitas pessoas que ao ler a palavra de Deus, quando chega aqui ele fica horrorizado, né? Mas nós temos que aproveitar dessa leitura para aprender com os erros do passado, para não sofrermos, né, no futuro. Glória ao nome de Jesus. O contexto aqui todo mundo já sabe, né, o contexto. Josué, ele introduziu o povo na terra e depois ele morreu. A partir do momento que Josué morreu, deixou de ter liderança em Israel. Não tinha mais liderança em Israel. E Deus, quando ele levantava um juiz, Israel ele melhorava os caminhos. Principalmente quando aquele juiz tinha algum temor de Deus.
algo que não apresenta muito aqui no livro de Juízes. Louvado seja o nome do Senhor. E algo neste livro, amado, que nos chama muita atenção, é esta palavra, que é sempre repetida nas lições. Não havia rei em Israel. E naqueles dias em que não havia rei em Israel. Então, não havendo rei em Israel, não havendo uma liderança em Israel, o povo, eles faziam o que bem parecia aos seus olhos. Estudamos o livro e praticamente em todas as lições foi falado desta palavra. Não havia rei em Israel. E interessante, se você olhar o capítulo 21 e o último versículo do livro vai dizer: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Praticamente o livro começa assim e termina assim. Isso significa que Deus ele levantou juízes para libertar o povo, mas eles responderam com ingratidão. Aí mostra realmente o que é a natureza humana. Mas também mostra algo importante para nós, que é que o homem, ele vai bem enquanto ele tem Deus, enquanto ele anda na direção de Deus. Aí ele vai bem, os caminhos dele fluem bem. Mas quando ele começa a abandonar os caminhos de Deus, aí a vida dele começa a ir mal. A gente vê que enquanto o homem ele anda na presença de Deus, o pecado ele não se alastra muito. A gente vê que o pecado ele é interrompido. Não vê muita barbárie acontecer. Não vê muita carnificina acontecer. Mas quando o homem se afasta de Deus, amado, aí a gente vê esse tipo de barbaridade. A gente vê um homem entregando a sua própria mulher para ser violentada. A gente vê um homem que, embora ele se mostrou um homem bom, mas a gente vê também que ele não fez nada para impedir a morte desta mulher. Ele não agiu. Então, isso aqui mostra o estado espiritual de Israel. É como se uma pessoa se importasse com ele mesmo. Se é para morrer, morra a mulher, morra a concubina. Então isso é muito mal. Isso aqui significa a depravação humana, quando ele está vivendo longe do Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Algo também interessante nesse livro, amado, é que quando Israel ele abandona a fé em Deus, Israel ele é desintegrado como nação. A gente vê as tribos, elas brigando umas com as outras até o ponto de fazer guerra umas com as outras. Tudo isto ao negar a obediência ao Deus Todo-Poderoso. Enquanto eu obedeço a Deus, eu tenho paz. Se eu desobedecer a Deus e eu não me importar com Deus, eu começo a viver dias de tribulações e dias de angústia. Glória ao nome de Jesus. Então, a Bíblia vai dizer aqui, que esse levita, ele toma para si uma mulher concubina,
de Belém de Judá. A Bíblia aqui ela não narra o porquê que ele pegou essa concubina. Geralmente se tomava concubina de escravos, vindo de guerras. Então, geralmente as concubinas eram pessoas estrangeiras, mesmo porque Israel não queria, né, tomar como concubina uma pessoa da sua nação, uma mulher da sua nação. Então, geralmente se pegava uma escrava para concubina. Mas essa não, essa daqui, né, ela é de Belém de Judá. Tudo isso é um reflexo, né, da imoralidade espiritual do povo de Deus. Ele pegou uma concubina de Belém de Judá, quando a prática maior era pegar uma escrava de concubina e colocar como concubina. Que era uma espécie ali de esposa, né? Ela não tinha os mesmos direitos de uma esposa, da primeira esposa, mas ela tinha alguns direitos, né? Geralmente ela era pegada para dar filho a ele. Porém, a Bíblia vai dizer no versículo 2 que essa concubina adulterou. Existe versão que não fala adulterou, fala que ela fez algo. Né? Que se realmente não foi adulterado e fez algo, ainda é pior ainda. Né? Mas aqui na minha Bíblia está dizendo, porém a sua concubina adulterou contra ele e foi-se dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Então ela adulterou contra ele e abandonou ele. Né? Por isso que eu acho que algumas versões, né, vai colocar que ela fez algo contra ele e que ele não gostou. E talvez ela, por repreender ela foi embora. Mas aqui a Bíblia fala adulterou. Por quê? Porque sou estranho, né? Ela adulterar e ela ir embora. Geralmente, principalmente uma concubina, quando ela adulterava, ela era apedrejada. Ela não era perdoada. Então, esse homem aqui, ela adultera e ela vai para a casa do pai dela, ela abandona ele, ela fica 4 meses e ele, então, resolve perdoar essa concubina. Então, realmente é algo que soa assim, meio estranho. Né? Então, seu marido se levantou, partiu após ela, para lhe falar benignamente, ou conforme o seu coração, para tornar a trazê-la. Agora, interessante, amado, que ele deve ter feito algo muito grave com essa mulher, para ela ter ido embora. Embora a Bíblia está dizendo que ela adulterou, que realmente não faz muito sentido ela ter adulterado. Talvez ele deva ter feito algo com ela e ela foi embora. Ela abandonou ele. Então ele quer ela de volta, ele quer aquela concubina de volta, ele quer trazer ela de volta. Fica a impressão que ele tem muito amor a ela. Né? Mas se ele tivesse muito amor a ela, ele não tinha oferecido ela para ser violentada por aqueles homens. Né? Então ele pegou ali o seu bolso, né, e um par de jumento. Então levou à casa de seu pai e, vendo o pai da moça, alegrou-se em encontrar-se com ele. Então fica também uma pergunta. Será que ela adulterou? Será que ele fez algo contra ela? Se ele tivesse feito algo contra ela, será que o pai dela, ao ver aquele homem, ele tinha se alegrado ao encontrar com ele, ao ver ele, né? Ao ponto de deter ele ali na casa, ali naquela casa, né, por 3 dias, para comer e beber e passar a noite ali.
Então a gente vê sempre aquele homem, marido da mulher ali, da concubina, querer ir embora, e o sogro, né, insistir com ele para não ir. Está certo que em alguns momentos aqui ele quer partir à noite. E partir à noite, numa situação daquela, principalmente de degradação espiritual e moral, não era uma hora muito boa. Então ele insistiu com ele ali para que ele viesse a passar a noite. Na realidade, o sogro dele, né, ele queria que ele ficasse ali com ele. Mas chegou um momento, né, que o homem não quis mais passar a noite ali. Então ele levantou, e a Bíblia diz que ele partiu, veio até de fronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos, abordado, como também sua concubina. Então, quando ele chega ali, né, eles começam a conversar, e eles dizem, não vamos parar numa cidade estranha. Por quê? Justamente por causa do perigo. Por ter ali muitos filhos de Belial, né? Filhos de Belial significa filhos do maligno. E é justamente lamentável quando a gente vê atribuir esse nome justamente ao povo de Deus, que ali havia muitos filhos de Belial, ou seja, muitos filhos do maligno, ou filhos inúteis. Então não vamos. Aí ele diz assim, não retiraremos em nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Por quê? Porque é mais seguro, né? Eles são os nossos irmãos, então evidentemente que eles não vão nos causar mal. E existia um costume muito grande, não é? Principalmente no povo de Deus, de não deixar as pessoas dormirem na praça ou na rua. Geralmente era quase que um dever eles dar hospitalidade para as pessoas e nunca deixar uma pessoa dormir na rua. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Hebreus capítulo 3, não esqueçais da hospitalidade, porque muitos, até sem saber, hospedam anjos. Então era praticamente um dever, né? Então eles acabaram parando em Gibeá. Eles pararam em Gibeá, e esse Gibeá é uma cidade de Benjamim, né? Então eles retiraram-se para lá, para entrar e passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade. Por que ele assentou na praça da cidade? Porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. O que significa isso daí? Significa o desvio da fé, da espiritualidade. Você pode ver que os deveres instituídos por Deus, simplesmente eles estavam jogando fora, dispensando. Eles não podiam fazer aquilo. Então o homem acabou sentando na praça porque não tinha ninguém que os recolhesse em casa para ali passarem a noite. Já é um princípio estabelecido por Deus que as pessoas ali não estavam cumprindo. Então esse aqui é o problema. Quando nós começamos a nos afastar da fé, nós começamos também a se afastar dos princípios de Deus, os princípios estabelecidos por Deus. E esse princípio aqui, ele era algo muito importante. Representava o amor das pessoas um pelo outro, do ser humano pelo outro ser humano. Mas ele se recolheu ali naquela praça, né? Agora, olha o versículo 16. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho no campo, e era este homem da montanha de Efraim.
Ou seja, ele não era dali de Gibeá. Ele era da montanha de Efraim, mas ele peregrinava em Gibeá. Então ele era, porém, os homens deste lugar, filhos de Benjamim. Então ele era peregrino ali. Ele vê aquele homem, ele levanta os olhos e vê aquele passageiro na praça da cidade. Então o velho vai dizer: para onde vais e de onde vens? Então alguém, amado, que era tido como irmão daquele homem, não acolhe ele. Agora, uma pessoa estrangeira, que nem era daquele lugar, mas ele estava ali, peregrinando, ele vai dar, né, vai ser hospitaleiro com aquele homem. Vai ser hospitaleiro com aquele homem. Quando alguém hospedava uma pessoa, ele se tornava responsável por ela. Porque a casa daquela pessoa se tornava, era como se fosse algo seguro para ele. Então ele era responsável. Qualquer algo que acontecesse por ali, na casa dele, ele era responsável. Então, a partir do momento que ele colocou aquele homem debaixo do teto dele, ele passou então a ser responsável por aquele homem. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele perguntou: para onde vais e de onde vens? E ele disse: passamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde eu sou. Porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor. E ninguém há que me recolha em casa. Então pode ver, amado, os princípios estava tudo sendo deixado de lado. Por quê? Porque não tinha liderança. Não havia rei em Israel. E mesmo não havendo rei em Israel, rei humano em Israel, eles deveriam respeitar Deus como rei. Porque eles foram ensinados a ter Deus como rei. Agora, por que eles vão agir assim? Eles vão agir assim porque eles, por não ter liderança, eles fazem o que é bom aos teus olhos fazer. Ou seja, eu vou ser responsável de ninguém. A partir do momento que eu coloco alguém dentro do meu lar, eu sou responsável por ele. Eu não vou assumir essa responsabilidade, cada um se vira. Então, isso parecia bom aos olhos dele. Aos olhos deles. Então, quando nós nos afastamos de Deus, aquilo que é bom aos nossos olhos é ruim aos olhos de Deus. E aquilo que é bom aos olhos de Deus é ruim para nós, aos nossos próprios olhos. É o afastamento da pessoa de Deus. Cada um faz conforme bem parecer aos teus olhos. Então ele diz: ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, assim, eu não vou causar prejuízo para ninguém. Eu só quero dormir seguro, estar seguro. Tem palha para os jumentos, também tem pão e vinho para mim, para a minha concubina, para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma falta. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo. Então somente não passe a noite na praça. Então qual era a preocupação daquele velho que peregrinava ali? A preocupação dele era: não passe a noite na praça. Quando ele fala essa palavra, não passe a noite na praça, essa expressão aqui quer dizer que aquilo que estava prestes a acontecer ali não era algo corriqueiro, era algo que sempre se repetia. O mal, então, estava instalado ali naquele lugar. O mal fazia parte da vida daquelas pessoas. Só quero que você não passe a noite na praça. Ele está dizendo: se você passar, você vai ter problema. As pessoas aqui são mal. Aqui
há muitos filhos de Belial. Então veio logo uma preocupação. Agora, amado, nós estamos falando aqui de pessoas eleitos por Deus. De pessoas que conhecia a palavra de Deus, né? Ou, no mínimo, era para conhecer. Até o passado, evidentemente, eles poderiam aprender até com o passado, com as histórias do passado. Como que Deus tirou o povo do Egito, como que Moisés conduziu aquele povo no deserto, como que aquele povo foi alimentado, foi cuidado por Deus no deserto, como não lhe faltou pão, não faltou água, não faltou a nuvem para protegê-lo, né? É um povo que se diz povo de Deus, mas que tem muito mal no coração. São um povo que se diz povo de Deus, mas que não tem Deus. Por que não tem Deus? Porque as suas práticas revelam isso. A maldade que eles, com que eles andam, com que eles praticam, revela que eles só pronunciam o nome de Deus. Mas pronunciar o nome de Deus não quer dizer que aquela pessoa é de Deus. Porque as pessoas faziam o que bem lhe parecia aos teus olhos fazer. E trouxe-o à sua casa e deu pasto aos jumentos, e lavando os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando no seu coração, eis que os homens daquela cidade, e aí olha a descrição, homens que eram filhos de Belial, né? Filhos de Belial significa filhos do maligno, que era associado, né, ao deus Baal. Filhos de Belial, filhos do maligno. Eles cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo, tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Pode ver, mas quem é estudioso da Bíblia, quando ele se depara aqui com esse texto, a primeira coisa que ele lembra é de Sodoma e Gomorra. É o acontecimento de Ló, né, dos anjos e de Ló, ali na destruição de Sodoma e Gomorra. Eles batem na porta e falam ao senhor da casa, tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Essa palavra, para que conheçamos, né, significa praticar ato sexual com eles. Então aqui a gente vê que o homossexualismo, ele vem de longe, mas de muito longe. E a gente vê o que aqui também, numa passagem dessa. Quando a gente lê aqui, a gente lembra de Ló e da destruição de Sodoma e Gomorra. Significa que esse povo, eles não aprendem com o passado. Eles esquecem facilmente, né, do passado, das coisas que acontecem. Eles vão repetir a mesma maldade que aquelas pessoas cometeram. Agora, qual é a diferença? A diferença é que aqui são pessoas que se dizem pessoas de Deus. São pessoas que dizem conhecer a Deus, que dizem servir a Deus. Os de lá de Sodoma e Gomorra eram pessoas iníquas, eram pessoas pagãs, né? E por que Israel está agindo desta forma? É porque eles agora estão vivendo segundo os costumes cananitas. É a cananização do povo de Israel. Os costumes
pagãos. Será que a igreja hoje está assim? A igreja hoje, tudo que o ímpio faz, ela faz. Mas é povo de Deus, é Deus. Né? Tem até os profetas que vê tudo. Mas a igreja hoje, ela está desse jeito. É povo de Deus, são servos de Deus, mas o mal está instalado no coração. São pessoas que não têm neles forjado o caráter de Deus. Não obedecem à palavra do Senhor, está em todos os lugares que o ímpio está. Praticando os mesmos atos, fazendo as mesmas coisas. Mas são filhos, na realidade são filhos de Belial. Por que filhos de Belial, amado? Porque o homem, ele é como o seu Deus. Lá no Salmo 100, ou no Salmo 15, quando vai falar dos ídolos, que tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem olhos, mas não vê, tem pernas, mas não anda, mãos tem, mas não apalpa. E a Bíblia diz, se tornam como eles, aqueles que o seguem, aqueles que confiam neles, se tornam como eles. Por quê? Porque o Deus que a pessoa serve, o caráter daquele Deus é formado naquela pessoa. Cada pessoa se torna parecido com o seu Deus. Por isso que Jesus falou, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E depois Jesus fala também que o servo, ele é igual ao seu Senhor. Ou seja, ele é parecido com o seu Senhor. É tanto que a palavra cristão, ela quer dizer parecido com Cristo. Ou pequenos cristos. Tem esses dois significados. Parecido com Cristo ou pequenos cristos. Porque o caráter de Cristo é forjado na gente. Nós passamos a ter a natureza de Cristo. Nós passamos a ter a mente de Cristo, a pensar como Cristo pensa, a pensar como Deus pensa. Então, os atos dessas pessoas aqui são filhos de Belial, ou seja, não são filhos de Deus, são filhos de Belial. Por quê? Porque as obras que eles praticam apontam para isso. O que vai apontar para aquilo que eu sou, para qual Deus que eu sirvo, são as minhas obras. Nós somos luz do mundo. Que os homens vejam a vossa luz e glorifiquem ao Pai que está no céu. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele diz, tira para fora o homem que entrou em tua casa para que o conheçamos. Olha só, são pessoas famintas para praticar o mal, para praticar atos sexuais. É o povo, supostamente, povo de Deus aqui. E aí vai entrar o homem, o velho, vai entrar o levita, vai entrar a concubina do levita, aqui na história. E o homem senhor da casa saiu a eles e disse, não, irmão meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Ele simplesmente está dizendo aqui, não faça mal a esse homem. Porque a partir do momento que este homem entrou na minha casa, eu tenho responsabilidade sobre ele. Mas só que ele tem responsabilidade não é só do homem, com o homem. Ele tem responsabilidade com todos que entraram na casa dele. Com o homem, com a concubina do homem, com o servo do homem. Então, ele demonstra aqui uma preocupação, quando ele diz assim, não faças tal loucura, não entre na minha casa para fazer isso.
Ou seja, você vai manchar minha honra fazendo isso. Eu sou responsável por este homem. Mas olha o que ele vai fazer. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora. Tirarei para fora. Humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Aqui, amado, o homossexualismo, ele defende que isso aqui, ele estava pedindo para fazer, tira o homem para fora, para que conheçamos, não é ato sexual. Só conhecer mesmo, saber quem era a pessoa e tal. Mas por que entra a mulher? E por que o homem fala, né? Não façais, porém a este homem não façais loucura semelhante. Você vê que o ser humano, é que nem a Bíblia fala aqui, né? Quando a pessoa quer fazer o que bem parece aos seus olhos, ele vai torcer a todo custo a palavra de Deus. Mas ele não vai conseguir contra aqueles que têm os olhos abertos, contra aqueles que têm o discernimento de Deus. Não faça tal loucura, faz com a minha filha virgem e com a concubina deste homem. Mas a gente vai ver aqui, amado, que eles não querem. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Ou seja, você vê que eles eram homossexuais mesmo. Eles não querem a mulher, as duas mulheres. Ele quer o homem. Né? Ele está sedento pelo homem. Ele não quer saber de mulher ali. Não quer ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe tirou para fora, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Ou seja, qual é o grande problema aqui? Qual é o grande problema aqui? É que todas essas pessoas aqui estão cometendo falhas que não era para ter cometido. O homem da concubina, a concubina larga ele, fica 4 meses longe dele. E ele demonstra um certo amor por ela e vai atrás para que ela venha de volta. Mas aqui, no decorrer da história aqui, a gente vai ver que isso não era amor. Era desejo de sexo. Por isso que ele vai atrás dela. Na realidade, ele não tem amor por ela. Inclusive, quando se arrumava uma concubina, era para isso. Para gerar filhos e satisfazer as concupiscências do homem. E isso é provado aqui nessa história. Ele vai atrás, morrendo de amor por ela, volta, está tudo bem, eu te perdoo, mas na primeira oportunidade, ou que a vida dele é ameaçada, que a vida dele está em perigo, ele não vai demonstrar amor. Ele vai se preocupar só com ele. Para livrar a minha pele, pode fazer o que você quiser com minha concubina. A primeira coisa que um homem, quando ele ama uma mulher, que ele faz é dar a vida por ela, se for preciso. Se alguém for lhe causar um mal, ele entra para defender. Ele nem se importa o que vai acontecer com ele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas esse homem, ele faz diferente. O velho, a mesma coisa. O velho, no começo, ele foi até bem. Ele tirou o homem da praça, falou, não durma aí. E o que ele falou tem base. Porque foi só o tempo dele colocar o levita e a concubina e o servo em casa e o mal já bateu na porta. Ele estava certo.
se ele fica na praça, eles iam fazer mal àquele homem. Então aquele homem, ele conhecia bem a cidade. Ele sabia que o mal estava instalado ali, por todos os cantos daquela cidade. O mal fazia parte da vida deles. Só que ele começa bem, amado. E depois, no fim, ele faz tudo errado. Ou seja, não adianta eu começar bem e terminar mal. Não adianta eu ser bom no começo e ruim no fim. Não adianta eu ser obediente a Deus no começo e no final, por uma pressão ou algo assim, eu desobedecer a Deus para salvar a minha pele ou para salvar a minha reputação. Então ele deveria falar assim, não, aqui ninguém vai entrar. Eu sou um homem de bem, eu sou um homem justo. Aqui ninguém vai entrar na minha casa. Para entrar na minha casa aqui, primeiro tem que me matar. Aí juntasse ele e aquele homem, o marido da concubina, e aquele outro servo lá, e fazer de tudo para livrá-lo. Ninguém vai fazer mal à minha esposa, ninguém vai fazer mal à minha filha, ninguém vai fazer mal a ninguém aqui, ninguém vai fazer mal a esse homem. Nós vamos dar nossa própria vida, nós vamos defendê-lo. Eles não entregaram de mão beijada a mulher. Ou seja, eles se demonstraram pessoas covardes. Pessoas que não aguentam a pressão. Pessoas que não aguentam ser pressionado. É aquele tipo de crente que ele, enquanto vai bem, ele vai até bem. Ele vai guardando as coisas de Deus até bem, enquanto ele vai bem. Mas começou uma pressão sobre a vida dele, ele começa a desobedecer a Deus por causa da pressão. Então, esse tipo de cristão aí, ele não passa no crivo. Então, ele vai dizer assim, porém, aqueles homens não quiseram ouvir, então aquele homem pegou da sua concubina, lhe tirou para fora, e eles conheceram, e abusaram dela toda a noite, até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. A Bíblia aqui nem fala o que ele estava fazendo lá dentro, enquanto a concubina estava sendo abusada lá fora. Então, aquela mulher para eles, não valia nada. Não tinha valor nenhum. Então, olha a ação dele depois disso. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir seu caminho. Então, agora, ele não saiu por causa dela. A Bíblia diz aqui que ele saiu para seguir o seu caminho. Não fala aqui que é para ir encontrar com a concubina. Ele saiu para ir embora. Só que, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Então ele vê ela ali sofrendo, Aí ele para, e ele lhe disse, levanta-te, vamos-nos. Essa palavra aqui, amado, é uma palavra, de como ele é uma pessoa ignorante, e como ele não liga mais para aquela concubina. Em vez dele cuidar dela, cuidar das feridas dela, ele simplesmente vai dizer para ela ali, ela praticamente morta, ele vai dizer, levanta-te e vamos. Porém não respondeu, ela não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi para o seu lugar, foi para a casa dele. Então chegando depois da sua casa, tomou um cutelo, pegou na sua concubina, e despedaçou com seus ossos em 12 partes, e enviou-os por todos os termos de Israel.
Então ele prova mais uma vez que ele não tinha amor nenhum por ela. O que ele estava interessado era apenas em satisfazer as suas concupiscências da carne com aquela mulher. O que ele queria mesmo era ter relação com ela. Ela só prestava para isso. Porque uma pessoa que ama a outra, jamais ele vai encontrar ela ferida e morta, e ele vai pegar ela e vai esquartejar aquela pessoa. E dizer como eu amo a minha esposa, como eu amo a minha concubina, e vai pegar ela friamente e vai esquartejar, osso por osso. É claro que ele não demonstra amor nenhum por ela. É aquele tipo de homem, né, que ele tem uma mulher, mas se ela, porventura, por algum acidente ou por alguma enfermidade, ela não puder satisfazer mais os seus desejos, né, as suas necessidades, ele simplesmente abandona ela, começa a trair aquela mulher com outras, né, porque ele não consegue ficar sem satisfazer as suas vontades. Ou seja, ele não tem amor nenhum por ela, porque o amor, ele é sofredor. Ele é sofredor. Ele é um amor sacrificial. E esse amor sofredor e esse amor sacrificial desse homem por essa mulher estava muito distante, muito longe. Ele não tinha amor nenhum por ela. Aquela mulher não tinha valor nenhum para ele, a não ser para satisfazer os seus desejos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Sucedeu que cada um que tal via dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isso no coração, considerai e falai. Então o escritor, ele faz questão de dizer isso. Nunca tal se fez, nem se viu. Ou seja, Israel, amado, por afastar de Deus, se tornou pior do que o ímpio. Ele está dizendo, nunca se viu que alguém se fez tal coisa como se fez aqui. É simplesmente lamentável. A violência é demonstrada, a gente vê aqui, é demonstrada de várias maneiras. A violência e o desrespeito ao ser humano é demonstrado quando aquele homem para na praça e ninguém dá hospitalidade para ele. Isso aí já é uma violência. Depois a gente vê a violência na casa do homem, né, que levou eles para ser hóspede. Dando aquela ideia, tem minha filha que é virgem, tem a concubina, faz dela o que vocês quiserem. Ou seja, é a mesma coisa que estiver dizendo, ó, não pega esse homem não, porque esse homem é um homem de valor. Não faça mal a esse homem. Pega a concubina, pega a minha filha e faz o que você quiser com ele. Pode violentar e fazer do jeito que vocês quiserem, ou seja, tanto a minha filha como a concubina não presta para nada, não vale de nada. A violência. Aí depois eles jogam aquelas pessoas para fora e ela é violentada. Olha quanta crueldade, quanta violência. Agora a mulher, ela é violentada, ela é estuprada, né? Com certeza bateram nela ali também, e ela morre. Ela morre praticamente nos braços do levita. E ele vai esquartejá-la. Muita violência, amado, uma atrás da outra. Né? Então veja que barbaridade, que barbaridade. E tudo isso escrito aqui na Bíblia. Mas como eu disse aqui, escrito para quê?
escrito para o nosso ensino, para não fazermos como eles fizeram, para que o nome de Deus nos nossos lábios, na nossa boca, ele seja honrado, ele seja glorificado. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então, nós aprendemos isso aqui na lição dessa noite. Nós não podemos pronunciar o nome de Deus e andar fazendo mal. Porque está cheio de pessoas que pronunciam o nome de Deus, mas são pessoas do mal. São pessoas que praticam mal um atrás do outro. São pessoas que se diz que é servos de Deus, né? Mas é um péssimo esposo, é um péssimo marido. Então nós temos que honrar a Deus. Nós honramos a Deus, amado, não é de falar de Deus, é através das nossas atitudes que nós honramos ao Deus Todo-Poderoso, é através da demonstração do nosso caráter. Louvado seja o Senhor. Então esta é a palavra de Deus nessa noite, né? Na terça-feira nós vamos estudar aqui o capítulo 20. Aí você pode ver que o mal, amado, ele se alastra. Esse homem fez isso e ele provocou uma guerra contra os seus próprios irmãos. Ele vai simplesmente, por causa de uma atitude dessa, desencadear uma guerra. E depois a gente vai ver algo interessante também, né? Porque o que eles pedem? Eles pedem que aqueles 100 homens seja dado para eles para ser eliminado do meio de Israel. E a tribo daqueles homens nega. Ou seja, está encobertando o mal. Você vê que o mal, ele simplesmente proliferou ali, né? E você pode ver que ele vai aumentando, vai criando raiz e ele vai se espalhando. Ele só é detido quando a pessoa se põe a obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus. Então nós vamos estudar aqui o capítulo 20, né? E eu creio que nós vamos aprender com Deus Todo-Poderoso. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor Jesus.